Agora a gente vai começar a apresentar para vocês os cortes, como é que vocês vão fazer os cortes dos perfis das fachadas de vocês. Pode ser que vocês precisem fazer algumas adaptações em decorrência do equipamento. Pode ser que vocês não tenham um disco de 300 mm, uma máquina com disco de 300 mm, como essa que eu vou utilizar aqui. Pode ser que você não tenha uma com disco de 400, que seria o ideal, mas de acordo com as necessidades aí de vocês, com o disco de 250, que seria 10 polegadas, vocês vão conseguir cortar, mas vão ter que fazer alguns ajustes, virar os perfis, aí vocês vão ter que adequar com as necessidades de vocês. Eu não vou conseguir passar todos esses macetes, mas vocês vão ter uma base aqui como eu vou fazer. O primeiro perfil que a gente vai cortar é a meia coluna, um perfil bem reforçado, então um perfil bem grande, é esse aqui, ó. Perfil da meia coluna da fachada Atlanta. Então, se você estiver trabalhando com uma outra linha que não seja Atlanta, esse aqui, a meia coluna da fachada Atlanta, é o FA 515. Se você estiver trabalhando com a PV2 ou então com a EcoStick ou algum outro sistema de fachadas aí, indiferente, você vai conseguir adaptar para ter uma noção de como você vai posicionar os perfis aí na sua serra para fazer o corte, beleza? Essa daqui, como vocês podem ver, eu falei para vocês nas aulas, olha, ela tem esses encaixes aqui, ó, para a gente fechar com macha e cunha. Então a gente vai conseguir instalar macha e cunha, então a gente vai fazer o corte meia esquadria. Aqui eu tenho um corte invertido, no caso que eu tirei a peça do outro lado, a gente vai precisar fazer o corte nessa posição aqui. Então aqui vai ficar o lado maior do corte meia esquadria, nessa borda aqui vai ficar o corte maior e aqui o corte menor. Então para a gente fechar com macha e cunha, eu já vou cortar e mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Mas só para vocês terem uma base, como é que a gente faz. Sempre lembrando que sempre que a gente for trabalhar com cortes, principalmente com uma serra de meia esquadria, utilizar os EPIs. Eu estou aqui com o meu protetor auricular, vou fazer a utilização, óculos de proteção também, e um par de luva aí, se você achar necessário. Você também vai utilizar equipamentos básicos aí, mas você tem que tomar sempre muito cuidado para realizar os cortes, beleza? Então vamos lá, vamos começar a fazer os cortes aqui da nossa fachada do sistema Atlanta, mas como eu disse, você vai poder adaptar também as outras fachadas aí, fachadas de mercado. A nossa serra aqui, como eu falei para vocês, eu vou fazer algumas adaptações também. Ela não corta nessa posição, como é um perfil bastante alto aqui, ó, ela não tem curso para cortar nessa posição. Esse perfil aqui ele dá 115 milímetros. Exatamente 118 mais ou menos, então ela não corta, não tem curso para fazer esse corte. Eu vou precisar tombar ela aqui, ó. Vou precisar deitar a minha serra nessa posição e eu vou trabalhar com o perfil aqui, ó. Então, nessa posição aqui para mim conseguir estar fazendo o corte, beleza? Então, vocês vão fazendo aí, se precisar virar a serra de vocês para fazer os cortes também, vocês vão fazendo de acordo com as possibilidades. Vamos lá fazer esse corte para mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o corte nessa posição, a gente vai fazer
corte, como eu falei, o lado maior aqui na parte de baixo, o menor na parte de cima, para a gente justamente aqui eu cortei outro pedaço só para vocês terem de exemplo, para a gente poder fazer esse fechamento aqui em meia esquadria dessa forma aqui, ó. Então a gente vai fechar com macho e cunha. Vou cortar um pedaço de macho e cunha aqui para vocês e simular como foi feito esse fechamento, da mesma forma como a gente fez lá no curso presencial, mas não deu para observar muito. O pessoal algumas vezes passa na frente da câmera, mas isso aí é normal de um treinamento presencial, o pessoal tem que se envolver ali no aprendizado, mas as aulas que não ficaram muito satisfatórias, eu vou regravar aqui para vocês, mostrando os processos como é a forma ideal de estar fazendo. Então a gente vai fazer esse fechamento macho e cunha aqui para fazer a nossa estrutura dessa forma. Sempre lembrando que aqui a gente está simulando fazer uma fachada com o perfil de meia coluna nas duas larguras, nas duas alturas, lateral direita e lateral esquerda, parte de cima e parte de baixo. Então daí a gente faz o corte dessa forma aqui. Se você estiver usando outro perfil de meia coluna na parte inferior, aí você vai fazer o corte reto no seu perfil, você não vai fazer corte meia esquadria, vai fazer o corte reto. Eu vou fazer o corte reto aqui também, mostrar para vocês como ficaria se vocês fizessem com corte reto, só para vocês terem uma base. No corte reto a serra vai conseguir cortar nessa posição aqui, e daí a gente vai trabalhar com ele dessa forma aqui. Então nessa posição é tranquilo da gente posicionar ele aqui, ou do lado de cá também, para fazer o corte mais tranquilo. Mas só para vocês entenderem, quando a gente trabalha com o perfil meia coluna na direita e na esquerda, e a gente não vai colocar esse perfil FA 515 na parte inferior, a gente faz os cortes retos, não vai fazer corte meia esquadria, beleza? Só reforçando mais uma vez, quando a gente for usar o perfil de meia coluna FA 515 só nas duas laterais, a gente vai fazer o corte reto. Então a gente não vai fazer corte em 45 graus como está aqui, a gente vai fazer em 90 graus com a serra no 90 graus, corte reto. Então para fazer esses cortes tanto da nossa meia coluna como da travessa, a outra meia coluna, que a gente vai fazer os encaixes ali, beleza? Mas sempre que possível puder utilizar dessa forma aqui, fica melhor, fica até mais fácil vocês estarem transportando. Como eu falei, você leva ela pronta, né? Se for uma fachada pequena, você fecha todo o quadro com FA 515, corte meia esquadria, depois coloca as colunas aqui, faz a fixação da coluna na meia coluna, então também faz essa fixação para você transportar com as travessas instaladas, chega lá, só coloca no local como se fosse aí um sistema de fachada, um sistema de esquadrias convencional. Quando for uma fachada entre vãos, você consegue chegar lá e colocar ela. Se for fora de vão também você consegue da mesma forma, tá fazendo dessa forma aí, só que daí vai ter os acabamentos que você vai precisar fazer depois, beleza?